Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Assim, meus irmãos e irmãs, se conclui o evangelho desta sexta-feira, dentro da oitava de Páscoa. Evangelho que, ao longo de toda esta semana, os evangelhos mostram o encontro do ressuscitado com os seus discípulos. João nos diz aqui neste seu evangelho que esta foi a terceira vez. Quantas vezes Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos? Não sabemos exatamente quantas vezes ele apareceu. O que nós sabemos é, ele apareceu tantas vezes quanto era necessário para os discípulos acreditarem nele. Aqui, neste trecho do Evangelho, nós vemos o evangelista também fazer a seguinte observação: nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus estava com suas aparições colocando na mente dos seus discípulos, no coração deles, esta certeza: o Senhor ressuscitou, o Senhor não está morto, o Senhor venceu a morte. Todas as aparições do ressuscitado aos seus discípulos têm este objetivo, que os discípulos tenham a certeza de que o Cristo ressuscitou, que os discípulos tenham a certeza de que o Cristo venceu a morte. Em um dos evangelhos desta semana, nós vemos os discípulos, quando estão diante do Senhor, ainda com o coração em dúvida, Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E aí os discípulos oferecem ali algo para que Jesus pudesse comer, se alimentar. E aí Jesus se alimenta, e quando Jesus se alimenta, vai dizer: vejam, eu não sou um fantasma. Um fantasma não come como estás vendo que eu estou comendo. Sendo que Cristo não mais precisava comer comida alguma, pois ele já estava em seu corpo glorioso, em seu corpo ressuscitado. Naquele momento, Cristo queria tirar do coração dos discípulos a dúvida se eles estavam vendo um fantasma, se eles estavam vendo uma alma ou algo desse tipo. Cristo vai dizer: sou eu mesmo, agora com o meu corpo de ressuscitado. E meus irmãos e minhas irmãs, se Cristo em um dos encontros pede algo para comer, agora neste evangelho de hoje, ele não pede algo para comer, ele prepara algo para os discípulos comerem. Como esta cena, irmãos e irmãs, do evangelho é tão cheia de delicadeza da parte de Jesus para os seus discípulos. Primeiro, Jesus, muito educadamente, sem que os discípulos reconhecessem que era ele, Jesus pergunta: moços, tendes alguma coisa para comer? A resposta dos discípulos negativa, de que não tinham. Ele então pede que lancem a rede para o outro lado da barca. E depois que lançam a rede, tem então a pesca milagrosa. Algo que já havia acontecido com eles. Lembremos dos primeiros encontros de Jesus com os discípulos.
que estavam lá, passaram a noite toda pescando. Cristo diz: lançai a rede ao mar. E Pedro vai dizer também educadamente: Senhor, passamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Lançaram as redes e aconteceu o milagre. A pesca foi abundante, nos diz o Evangelho, a ponto de quase afundarem as barcas dos discípulos. E é então naquele momento quando Jesus chama aqueles homens para se tornarem pescadores de homens, pescadores de almas para o reino de Deus. Aqui novamente, como que a cena volta a repetir-se. Eles lançam a rede e recolhem uma grande quantidade de peixe. Quando o discípulo amado vê a quantidade de peixes que a rede está pescando, imediatamente ele chega à conclusão: é o Senhor. Aqui é importante saber que foi o discípulo amado. É o amor que faz imediatamente reconhecer o amado Jesus. Lembremos que no domingo da ressurreição, no Evangelho, chegou Pedro e o discípulo amado ao túmulo. Nos diz o Evangelho que o discípulo amado chegou primeiro, mas esperou Pedro chegar para poder entrar. Nos diz o Evangelho de domingo: Pedro entrou, viu as faixas de linho deitadas lá, colocadas no lugar à parte. E aí ele vai dizer: o discípulo amado viu e acreditou. Pedro ainda não tinha acreditado, mas o discípulo amado, ao ver os panos ali colocados, ele acreditou. Por quê? Porque ele era o discípulo amado, e o amor chega mais rápido à conclusão a que se deve chegar. O amor chega mais rápido àquilo que se deve ter a certeza. Aqui é novamente o discípulo amado quem entende rapidamente que se trata do Senhor, e é ele quem diz para Pedro: Pedro, é o Senhor. E aí Pedro então veste sua roupa, certamente não estava nu, é um modo de o Evangelho falar que estava com pouca roupa, e aí Pedro se lança ao mar, e quando chegam lá, que delicadeza da parte de Jesus. Quando eles chegam na praia, ali estava uma fogueira preparada com pães e com peixes para os discípulos se alimentarem. Era o café da manhã, preparado pelo próprio Senhor Jesus. Estava amanhecendo o dia, e então Jesus prepara aquela refeição. Nos diz então o Evangelho: logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Vejam, irmãos e irmãs, que delicadeza da parte de Jesus. Os discípulos estão pescando e ele ali preparando aquele café da manhã para os discípulos. Os discípulos viram o cuidado de Jesus, e depois Jesus ainda diz: trazei alguns dos peixes que apanhastes, porque Jesus sempre espera a nossa colaboração. Jesus sempre espera a nossa ajuda. Ele pode sempre fazer tudo sem nós, mas Ele nunca quer fazer nada sem nós. Ele quer fazer tudo com a nossa colaboração, com a nossa ajuda, por pequenina que seja, por infinita que seja, pequenininha que seja, mas Jesus quer sempre a nossa colaboração. Por isso ele diz aos discípulos: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Tragam a colaboração de vocês para este café da manhã,
preparado aqui para todos. E os discípulos então vão trazer o café, vão trazer os peixes para colocar para aquele momento daquela refeição. Irmãos e irmãs, Jesus espera sempre a nossa colaboração. É por isso que, na festa da Divina Misericórdia, que iniciou com Santa Faustina, ele colocou a cada dia uma intenção pela qual se deve rezar. Meus irmãos e irmãs, somos nós quem salvamos as almas? Não, não somos nós. Cristo é o único Salvador, mas nós ajudamos a Cristo a salvar as almas. Ele pede a nossa ajuda, Ele pede a nossa colaboração, hoje pedindo para que rezemos pelas almas do purgatório. Nós podemos ajudar, nós podemos colaborar, e muito mais do que isso, nós devemos colaborar com Cristo na obra da salvação, rezando, suplicando e intercedendo. Quem somos nós, irmãos e irmãs? Homens e mulheres cheios de pecado, homens e mulheres cheios de fraqueza, mas homens e mulheres com os quais o Cristo Senhor conta para ajudar no plano da salvação. Somos nós que com nossas orações, com nossos jejuns, com nossos sacrifícios, com nossa intercessão, ajudamos a Cristo na obra da salvação. Que grandeza de missão o Senhor nos concede. Que grandeza de missão o Senhor nos dá. Saber, irmãos e irmãs, que uma de nossas orações vai ser capaz de ajudar aquelas almas que estão sofrendo no purgatório. Saber que uma de nossas orações vai ser capaz de ajudar um irmão ou uma irmã na graça da conversão, a abrir o seu coração para Deus. É a missão que o Senhor deixa para todos e cada um de nós. Assim, irmãos e irmãs, que nós possamos ajudar sempre a Cristo na obra da salvação. Ele tudo pode fazer sem nós, mas Ele nada quer fazer sem a nossa ajuda, sem a nossa colaboração. Assim, peçamos que o Senhor nos ajude a compreendermos, a entendermos e a termos consciência da nossa colaboração no plano da salvação. Que Cristo Jesus ajude a cada um de nós a ajudarmos a tantas pessoas, a tantas almas no caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, neste pedido que faz o Cristo para os seus discípulos, mostrando assim a necessidade da colaboração de cada um deles. Trazei alguns dos peixes que apanhastes.